Graça e paz, querido, querida, que bom que você está conosco mais um dia. Eu desejo que esse dia venha ser um dia especial, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Orlando Carrafa, este é o podcast Maná do Dia. Deus tem uma palavra para ministrar o seu coração, que é o seguinte: proteja os seus bens. Jó capítulo 1 fala que Satanás entrou numa festa onde os anjos do Senhor estavam. E ninguém percebe a presença dele. E quando Deus entra na sala, identifica Satanás. E pergunta a Satanás de onde vem. E ele responde: de rodear a terra e te perturbá-la. Na realidade, Deus logo fala: e aí, tem visto o meu servo Jó? Homem reto, temente, que se desvia do mal. Satanás fala: também? O Senhor cercou tudo que ele tem com a cerca sebe. Cerca sebe, na realidade, é a cerca viva. Era a maneira que eles usavam para cercar as suas propriedades, com aquele espinho da cruz de Cristo. E realmente é um espinho tão difícil de romper, até mesmo com espada. E na realidade, aquela ministração ali é o seguinte: o Senhor não cercou tudo que ele tem com a cerca viva. A cerca viva, podemos dizer, Salmo 34, verso 7, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e o livra. Será que nós podemos realmente proteger os nossos bens? Ou melhor, será que Deus pode realmente proteger os nossos bens? Na realidade, sim. Na realidade, nós devemos entender e compreender. Por isso que a palavra de Deus, em Joel capítulo 1, nos diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uvai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Uma realidade que está acontecendo para muitos teólogos aqui é uma questão de um exército. Um exército que entra em Israel, assola Israel, e daqui a pouco vem outro exército e começa a assolar Israel. Israel foi atacado por Babilônia, Medos, depois com os gregos e por fim com o exército romano. E a destruição era total porque esses exércitos vinham para tirar a colheita através de impostos, levando para outros países e deixando uma miséria, uma escassez grandiosa naquele país, naquela nação. Mas na realidade também há uma questão espiritual muito forte nesse texto. Nós olhamos lá em Malaquias, quando ele diz que através do dízimo irá repreender o devorador. Ali nós vemos uma forma realmente de uma ação de um demônio que entra nas finanças. Em Malaquias a promessa é o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre vós sem medida. Mas só que antes, o valente, o destruidor tem que ser amarrado, tem que ser destruído. E na realidade isso acontece muitas vezes na questão do prejuízo. Nós precisamos pedir a Deus realmente para guardar, para proteger os nossos bens. E uma proteção muito forte é o dízimo, quando nós entregamos na casa do Senhor, porque está lá na palavra de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer saber
aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, nós não temos dúvida nenhuma. Eu estive na Coreia em 2012 e lá eu pude contemplar uma outra realidade. Os templos maravilhosos, grandiosos, as coisas acontecendo, os templos de 20 mil, 50 mil, 100 mil pessoas e até mesmo de 700 mil pessoas. Imagine só. Lá na Coreia, eu pude perceber um povo que todos os dias, às 5 horas da manhã, está dando a primícia do seu dia a Deus no templo, adorando o Senhor todos os dias. E uma palavra forte daquele pastor foi quando ele me disse que lá na Coreia não existe um não dizimista. E ele falou, todos os crentes são dizimistas. Nós nem precisamos falar de dízimo, porque a relação do dízimo não é com o homem, não é com a igreja, e o coreano tem essa questão ligada com Deus. Se é Deus que falou, nós vamos cumprir. E dessa forma nós vemos uma prosperidade tão grande dentro daquela nação, não só na nação, mas também dentro de todas as igrejas daquela nação. Nós brasileiros, nós estamos ainda tão devagar na questão de relação, porque enquanto lá não existe um não dizimista, aqui ainda se debate se o dízimo é ou não para ser entregue. E aí nós vemos um país que tem tudo para ir para a frente, como o Brasil. Aqui nós temos petróleo, nós temos gás natural, nós temos uma terra fértil, nós temos terra para plantio, nós temos petróleo, nós temos ouro, prata, ferro, nióbio, nós temos água à vontade, mas não conseguimos ser uma nação como a Coreia, do tamanho do estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, que acredita na palavra de Deus. E aí, hoje se tornando a 9ª economia do mundo, com empresas como Samsung, LG, empresas de carro, Hyundai, Kia. Nós vemos que a tecnologia, porque lá não tem petróleo, lá não tem gás, não tem terra produtiva, muito pântano, mas tem um povo que crê e acredita em Deus, e principalmente no dízimo. Então, meu amado, minha amada, talvez você tenha plantado e colhido pouco, às vezes gafanhoto, migrador, destruidor, devorador, cortador tem entrado, devorado, e você ainda não tem compreendido o porquê. Mas Deus chama o povo aqui em Joel a se arrepender-se, a se dobrar, a rasgar suas vestes, a ir para a cinza, reconhecer os seus erros, os seus pecados. E quando chega no capítulo número 2, há uma promessa de Deus. Isso não quer dizer que eles não iriam passar por tudo aquilo. Passariam, mas uma promessa de restituição. No capítulo 2, verso 21 diz, não temas, ó terra, regozijai-vos, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, outro. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
Que coisa maravilhosa, querido, quando você consegue entender que a sua vida está nas mãos do Senhor. Deus pode proteger todos os seus bens. Quando você entende a palavra de Deus, não vai atrás de homem, mas cumpre o que está escrito. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, cortante, edificante, capaz de penetrar no mais profundo do coração. Eu sou o pastor Orlando Carrafa, este é o meu podcast Maná do Dia. Nós vamos orar para que o Senhor venha abençoar. Deus, eu quero apresentar, Senhor, a renda, eu quero apresentar o salário, eu quero apresentar os bens do teu servo, da tua serva, e venho pedir que o Senhor venha proteger. O Senhor venha colocar uma cerca sebe, uma cerca protetora, livrando de todo mal, protegendo, Pai, dos ataques do diabo, pois ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor veio para abençoar. O Senhor é o nosso abençoador, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor esteja protegendo não somente os bens, mas protegendo essa família, protegendo essa casa, livrando da enfermidade, do acidente, do incidente, do espírito da morte. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor esteja alargando a tenda desse irmão, que ele venha confiar no Senhor, confiar na tua palavra, confiar nos teus profetas e prosperar na face dessa terra. Essa é a palavra que Deus ministra nesta manhã, no seu coração, na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Fique na paz, Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.